Meus amigos, esse teaser da quinta temporada de Stranger Things foi um completo absurdo, só que tem um vazamento que saiu recentemente envolvendo a Eleven e a Max, e ainda por cima envolvendo o Vecna, que é um negócio inacreditável. E se eu dissesse pra vocês também que a Robin vai de arraste pra cima nessa última temporada, isso pode acontecer. E a nova rádio, que vai ser fundamental nessa temporada. E o Will, que vai sentir o corpo queimando, assim como foi em temporadas anteriores. Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre tudo isso, incluindo esse mega vazamento, no vídeo de hoje. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz. E cara, tem tanta coisa pra gente analisar nesse teaser disfarçado de trailer cá entre nós, porque o negócio tem quase 3 minutos. É tanta coisa pra processar, é tantas cenas e teorias e conexões que não dá pra fazer tudo em um vídeo. Então eu separei em dois. A análise saiu primeiro e agora essa daqui é meio que uma continuação. Porque quase todo mundo da turma aparece em situações tensas, né? Com um grupo mais unido do que nunca pra tentar acabar de vez com o Vecna e o mundo invertido. E como era de se esperar, vem aí uma dose absurda de ação, emoção e muita confusão, velho. Só que entre tantos momentos eletrizantes desse teaser, teve um momento em específico, uma personagem que me deixou com a pulga atrás da orelha. Me deixou com uma perguntinha muito absurda, que é em relação a Robin, se ela vai ou não sair viva dessa quinta temporada. E pode acontecer, tá? Porque desde que apareceu na terceira temporada, a Robin virou uma queridinha de muita gente. E a ideia de perdê-la agora já dá um aperto no coração grande, né? Até porque vamos combinar, se ela morrer, o impacto vai ser forte tanto pros fãs quanto pros personagens. E por que eu digo isso, né? Porque nesse teaser teve uma cena que o Demogorgon ele atacou um caminhão que o Murray estava dirigindo. E quem estava lá dentro? Exatamente a Robin. O veículo fica destruído com buracos e tudo mais, né? E adivinha quem aparece ali do lado? É o que eu disse, a própria Robin. Eles estão juntos bem antes do ataque, e isso acende um alerta vermelho pra todo mundo. Claro que isso não quer dizer que alguém vai morrer de fato, né? Afinal, o pessoal de Hawkins já se livrou de enrascadas muito piores. Mas a verdade é que tanto o Robin quanto o Murray agora entraram naquela lista temida de personagens que podem não chegar vivos no final da temporada, velho. Cara, no mínimo a gente pode apostar que tanto a Robin quanto o Murray, eles vão ter que enfrentar o Demogorgon mais uma vez, né? Porque se o Demogorgon atacou o caminhão, né, atacou a van do Murray, é de se imaginar que os dois vão entrar dentro do carro pra poder fugir, porque na corrida eles não vão ganhar do Demogorgon, mas nem a pau. Mas será que eles vão conseguir sair dessa? A real é que talvez nem todos os personagens que a gente ama passem ilesos nessa última temporada. Mesmo que eu esteja errado sobre a Robin, tem muita gente em risco nesse capítulo final. A série levou 4 temporadas pra fazer a gente se apegar de verdade aos personagens, o que é o cenário perfeito pra quebrar nossos corações bem no finzinho, né? Sendo que a série já arregaçou as mangas e provou que é sim corajosa, né? A Max quase foi de arrasto pra cima, a gente viu os ossos da Max quebrando, que é uma cena violentíssima. O próprio Ed Manson, que se tornou um personagem queridinho dos fãs, também foi de arrasto pra cima, então ninguém está salvo nessa série, velho. Agora, com a série ficando cada vez mais sombria e tudo em jogo, é bem possível que a despedida de alguns nomes seja inevitável. Steve, Erica, Rob, ninguém está 100% seguro, velho. E simplesmente vazaram informações absurdas envolvendo a Eleven e a Max nessa última temporada. E não só isso, são vazamentos envolvendo as duas, mas que também tem conexão com o Vecna, pois segundo os vazamentos, o plot da Max em Stranger Things está conectado ao passado do Vecna, e ela será a única a ver tudo o que aconteceu com o Henry, ou seja, provavelmente o passado dele em 1950 com o acidente de Nevada. Pera aí, Geek, como assim? 1950, Henry Creel, acidente de Nevada, o que é que tá acontecendo? Eu tô perdido? Calma, meus amigos, eu vou explicar tudo pra vocês, porque a gente viu, a gente não, né? Quem teve oportunidade de ir até o local, de ir até o teatro pra ver, que é a peça canônica de Stranger Things, que é o The First Shadow, que é uma peça oficial de Stranger Things, pouquíssimas pessoas viram, e que conta a história de origem do Henry Creel, como que ele adquiriu seus poderes e posteriormente se tornou Vecna. Pois tudo começa em 1959, né, numa cidade isolada chamada Rachel, no deserto de Nevada. E ali, um garoto chamado Henry Creel, né, o nosso Vecna, ele vivia isolado, era estranho e diferente. E certo dia ele encontra uma caverna misteriosa e dentro dela, um equipamento secreto, escondido por um cientista fugitivo. E esse equipamento era parte de algo chamado Experimento de Nevada, que era uma tentativa de repetir o experimento da Filadélfia, onde o navio Eldridge teria viajado para outra dimensão em 1943, sendo que o único sobrevivente desse experimento foi justamente o pai do Dr. Brenner. E aí passou pro filho, enfim, vocês já estão entendendo onde a gente vai chegar nessas conexões, né? E de volta ao Henry, ele ativa o aparelho sem querer e é engolido por uma fenda dimensional, né? Junto com o cientista. Eles vão parar na dimensão X, que é uma dimensão anterior até ao mundo vertido, cara. O cientista acaba batendo as botas, só que o pequeno Henry, ele sobrevive.
Raven, só que ele volta completamente diferente. Ele volta com poderes. Foi assim que ele adquiriu seus poderes, porque a série não mostrou pra gente como que o Henry adquiriu suas habilidades parecidas com a da Eleven. Só que aqui nessa peça The First Shadow, eles finalmente explicaram pra gente. E segundo os vazamentos, a Max, ela vai estar diretamente ligada com essa origem, digamos assim, do Henry Creel, né? Tanto a Eleven quanto a Max. Tanto é que saiu aquela imagem vazada da Eleven, né? Lá no mundo invertido, tentando se conectar com alguém no vazio, e possa ser que seja a consciência da Max, e possa ser que no meio disso tudo eles entrem justo na mente do Vecna e descubram como que tudo isso aconteceu, porque eles têm que revelar, né? A origem dos poderes do Henry Creel foi uma das muitas perguntas que a quarta temporada não respondeu, e eles vão ter que responder agora na quinta, porque é a última. E segundo os vazamentos é isso, a Max, ela vai estar diretamente ligada com o passado do Henry Creel, e a Eleven vai junto nessa, velho. Mas como que vocês acham que isso vai acontecer? Comentem embaixo as teorias e palpites de vocês. E convenhamos que tem uma coisa chamando muita atenção no novo trailer da quinta temporada, e não é o Vecna, é uma torre de rádio gigante que aparece com destaque o tempo inteiro. Logo de cara, né, o Steve e o Dustin estão ali na rádio WSQK mexendo no satélite em cima da van, como se estivessem armando alguma coisa muito séria. E no meio disso tudo, uma voz misteriosa começa a fazer uma contagem, só que ao invés de contagem regressiva, os números estão subindo, e tudo isso acontece dentro da van como se fosse uma transmissão de rádio maluca, né? E algo interessante também é a voadora no like aí embaixo, meus amigos. Aproveitem que temos muito o que comentar desse teaser no vídeo ainda de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E ao longo do trailer, né, os tais números continuam aumentando, até que por volta de 1h42 a gente finalmente vê a torre de rádio em destaque. Parece só mais um detalhe de cenário, né? Pode até parecer, mas o fato do trailer insistir tanto nessa torre deixa claro que ela vai ter um papel importante na batalha final contra o Vecna. E os primeiros segundos desse teaser já dão um indício de que isso vai acontecer, né? Se vocês observarem a forma promocional, merchandising dessa quinta temporada, eles estão apostando muito nessa nova rádio WSQK, que segundo os vazamentos vai ser comandada pela Robbie. E não só isso, tem essa cena também das partículas do Devorador de Mentes invadindo a torre de rádio da WSQK, ou seja, essa rádio vai ser extremamente importante, até porque, como vimos no teaser, vai ser o local onde a Eleven está escondida. E no final o Vecna meio que aparece dizendo que eu achei você. Se ele estivesse se referindo a Eleven, ele achou a Eleven na rádio, na WSQK, por isso que esse lugar vai ser tão importante. Mas aí eu vou pro outro lado aqui agora. E se essa rádio, na verdade, for uma arma? Calma que não é uma teoria sem pé nem cabeça, tá? Faz todo sentido quando a gente junta as pistas. Aquela contagem no rádio, o satélite em cima da van e o tal queimar é mencionado logo no início, né? Parece que o pessoal está amplificando algum tipo de onda, né? Possivelmente ondas de rádio para poder causar um incêndio. E por mais doido que pareça, isso é cientificamente possível, cara. Porque na vida real existem ondas de rádios tão potentes que conseguem provocar faíscas ou até incendiar objetos, dependendo do material. E se isso já foi usado até na medicina para aquecer tecidos do corpo humano, imagino que dá para fazer no mundo onde tudo é amplificado pelo sobrenatural, né? E a gente já viu nas temporadas anteriores, né, que o calor intenso, que o fogo, é uma ótima alternativa para você poder conter as forças e criaturas do mundo invertido. Tudo bem que esse teaser ali no finalzinho meio que leva essa teoria por água abaixo, né? Porque o Vecna, ele aparece meio que controlando o fogo, o que é uma novidade, né? Porque ele é sensível ao calor. Então não seria nenhuma surpresa se eles estivessem bolando um jeito meio MacGyver de usar a torre de rádio para lançar ondas de calor e queimar tudo aquilo antes que se espalhe. E pelo visto, a turma de Hawkins vai ter que ficar ainda mais criativo na luta final contra o Vecna, né? E se a estratégia da vez envolve ondas de rádio super poderosas, é sinal de que as coisas vão escalar no nível nunca antes visto, cara. A torre pode ser o coração dessa operação toda. E quem sabe o último recurso para tentar salvar Hawkins antes que tudo vá pro brejo de vez, né? E uma coisa que esse teaser deixou clara, que eu até esqueci de comentar no meu vídeo de análise, é que o Will Byers, né? A gente já tem algumas teorias sobre o Will, mas cara, o Will, ele vai sofrer nessa quinta temporada. E o teaser deixou isso muito claro. O Will desmaiando, o Will passando mal, ele passando por complicações, é porque eles vão queimar os cipós do mundo invertido, vão queimar o portal pro mundo invertido. E o Will vai sentir isso, como sentiu nas temporadas anteriores. O Will aparece desmaiando, sofrendo visivelmente, né, com o corpo se contorcendo como se estivesse sendo atingido por algo que vai muito além da dor física. E não é coincidência que logo em seguida a gente vê os cientistas ateando fogo em um dos portais do mundo invertido. E é aí que entra o ponto crucial, né? O Will tem uma conexão profunda
confunda com o mundo invertido. Isso não é uma teoria, isso é canon desde a segunda temporada. Afinal, depois de ser sequestrado e aprisionado naquela dimensão na primeira temporada, o Will nunca mais foi o mesmo. O Devorador de Mentes, né, o Mind Flayer, invadiu o corpo dele, deixou uma marca, e mesmo quando ele foi libertado, essa ligação nunca foi totalmente rompida. E na segunda temporada a gente viu que o Will ele sentia no próprio corpo quando os cientistas atearam fogo lá nos cipós do subterrâneo na segunda temporada, e ele continuava sentindo isso, velho. O calor causava espasmos, desmaios e até convulsões no pequeno Will. Ele e o mundo invertido estão ligados como se fossem um só organismo. O fogo queima lá e ele sente aqui. Agora corta por esse novo teaser, né? Os cientistas estão novamente usando lança-chamas contra os portais, mas dessa vez o Will está mais velho, mais conectado, talvez até mais profundamente afetado do que antes. E aí fica a pergunta, né? Será que esse fogo que os humanos estão utilizando para poder selar o portal, na verdade não vai surtir um efeito contrário e o Will vai ter que bater as botas? O Will vai ter que fazer esse sacrifício para eles conseguirem impedir a entrada do mundo invertido em Hawkins? E se a única forma de fechar o mundo invertido para sempre seja queimando o próprio Will Byers? Cara, essa situação coloca o Will em um lugar muito perigoso, né? Ele pode se tornar a chave para vencer o Vecna ou a tragédia anunciada da temporada. É o tipo de dilema moral clássico de Stranger Things, né? Até onde o grupo estaria disposto a ir para salvar o mundo, se isso significar sacrificar o Will Byers. E não podemos esquecer, o Vecna sabe da ligação do Will com o mundo invertido. Ele pode tentar usar isso como uma arma, como chantagem emocional ou até como uma forma de recuperar o controle total sobre ele. E tem até uma galera teorizando, né, que a fala final do Vecna nesse teaser, né, onde ele diz que eu achei você, na verdade ele não está se referindo a Eleven, e sim se referindo ao próprio Will. Parece que o Vecna ele vai meio que possuir o Will e vai utilizar ele como cobaia para os planos que ele tem para poder invadir a cidade de Hawkins. Ele vai meio que manipular o Will através da conexão que o Will tem com o mundo invertido, cara. Olha que doideira. Já imaginou se o Will ele realmente fizesse grande sacrifício? O que vocês acham a respeito disso tudo? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui. Deixem as teorias de vocês aí também e as expectativas para essa temporada.